escritor e conferencista espírita, atuando na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e também é professor na própria Universidade de São Gabriel, Paulo. Convidamos então o doutor Gilberto Pérez Cardoso para proferir a sua palestra Medicina e Doença na obra de Rustem, como trabalhar estes conceitos. Meus amigos, inicialmente, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. É uma felicidade muito grande nós estarmos aqui, os nossos companheiros de Volta Redonda, a convite do nosso amigo Luiz Carlos. Nós já estivemos aqui em Volta Redonda já algumas vezes, fazendo palestras espíritas, trazendo essa lembrança, sempre com muito carinho, com muita satisfação. Já há muitos anos, estivemos aqui na década de 70, na década de 80, em alguns eventos, e naquela ocasião até nós chegamos a fazer palestras aqui em parceria com o professor Nilton Boechat, uma figura saudosa, grande orador espírita, do qual alguns certamente se lembram, né, porque nos deixou um tempo, mas certamente alguns aqui devem se lembrar. Qual é a nossa volta aqui, a Volta Redonda, é feita com muita satisfação, ainda mais para participar desses eventos, desses estudos, falando da obra de Rustem, uma obra que nós procuramos cultivar tanto e que nós achamos que merece bastante estudo para a sua compreensão, que nos enriquece muito na compreensão do Espiritismo. Quando o Luiz Carlos nos mandou um e-mail falando do convite para participar do evento, falando sobre o tema, nós ficamos assim um pouco preocupados, embaraçados, porque ele nos disse que o tema é trabalho. E médico sabe muito bem o que é trabalho, mas médico não sabe muito falar de trabalho. Então, o que eu resolvi aqui? Para me adequar ao tema, eu disse assim: eu vou trabalhar aqueles conceitos que são mais comuns a nós que atuamos na medicina, que são a conceituação de doença, né, de medicina. E nós, ao estudarmos a obra de Rustem, nós verificamos que há lá na obra de Rustem informações, conceituações muito interessantes sobre a doença e também sobre a medicina, que merecem ser resgatadas, merecem ser estudadas e aprofundadas. Então, o nosso trabalho, já que temos trabalho, foi esse, foi o trabalho de nós resgatarmos da obra de Rustem algumas conceituações sobre medicina e doença, trazer aqui para apreciação e estudo do nosso companheiro. Que é o que nós vamos fazer nesse tempo que nós vamos expor agora. Nós inicialmente vamos destacar aqui alguns trechos que nós encontramos na obra do Rustem, sempre citando o meu pai, mas nós encontramos informações interessantes que envolvem doença e envolvem a medicina. Diz lá o Rustem no volume 2 dos próprios Evangelhos, página 58, dizer: até que se obtinha a depuração moral, como consequência, a depuração física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, na maior parte das vezes, para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos, serão necessários recursos, tanto da ciência médica, como do sonambulismo magnético, das propriedades curativas já conhecidas e das que virão a ser descobertas nas substâncias minerais, vegetais e animais. É interessante nós olharmos os conceitos que tem. Ele começa falando na ação magnética, porque nessa época o magnetismo, o hipnotismo, era uma forma de terapêutica médica muito usada na ocasião. Isso vem desde o final do século XVIII e vinha se desenvolvendo, era fortemente utilizado em toda a Europa, no mundo inteiro. Então, por isso ele faz essa referência ao magnetismo, que aliás nós na doutrina espírita compreendemos, temos condições de compreender de uma forma melhor, né?
ele fala sobre isso e diz que isso deve ser ligado a outras descobertas, né, e outros elementos que vão ser descobertos pela ciência médica. E realmente nós verificamos que a ciência médica teve um impulso enorme a partir da segunda metade do século XIX. Depois Pasteur, Claude Bernard, que criou a medicina experimental, né, e muitos outros, nós temos um salto extraordinário, né, de conhecimento. Então, é uma observação da Augustin que de alguma maneira prevê que iria acontecer na medicina. Diz ele também lá, a medicina não deve ser um sistema, deve ser um meio de restabelecer a harmonia das forças vitais para a perturbar. E os homens, quaisquer que sejam, que se consagram ao tratamento físico da humanidade, devem entregar-se a estudos teóricos e experimentais, lançando mão todos eles. Mais uma vez, ele diz que a medicina ela deve se constituir um meio de esforço para nós nos melhorarmos física, mental, espiritualmente, e que nós não deveremos afastar, alijar qualquer tipo de concepção de tratamento para nós não termos isso. Então, mais uma visão interessante do Rustem, que iria, de alguma maneira, adiantar o que ia acontecer nas décadas seguintes dentro do campo da medicina. Pronto. Todos os sistemas médicos terão de se unir para formar um mundo. Outra profecia do Rustem. Os princípios contrários, os semelhantes, a homeopatia, princípios semelhantes à homeopatia, o magnetismo humano e o sonambulismo magnético são os domínios das leis da natureza. Então ele não faz exclusão. Ele diz que todas as formas de curar, sistemas de curar que existem, são válidos, são respeitáveis, eles vão tender a se unir, formar um todo, cujo objetivo é trazer saúde para todos nós. Mais uma observação interessante. Próximo. Remonte o homem à origem do mal, sobretudo procure sempre a causa moral de todas as dores físicas, dores orgânicas, bem entendidas. Outro conceito muito curioso, ele cita como origem das enfermidades a questão moral. Ele vai muito além da matéria, ele não situa a origem das enfermidades na matéria física, no desarranjamento, por exemplo, das estruturas orgânicas, das estruturas celulares, das estruturas bioquímicas. Ele situa lá, é bem claro aqui, a causa moral. Então ele situa a causa da doença no espírito. Muito interessante essa conceituação moral. Aquele que quebra um braço, na página 80, entra no volume 2, não pode acusar de uma dor secreta ou maus pendores. Porém, os inúmeros males que afligem a humanidade, a pesquisar bem fundo dos corações e das consciências, encontrareis a raiz dessa árvore que se estende por todos os membros. O coração ou a alma sempre estão atacados. Daí a perturbação do sistema nervoso, fonte de todas as enfermidades, de todos os sofrimentos. Escrutais antecedentes de quem sofre, muitas vezes descobrireis o peso oculto de uma ação, um acontecimento que interessou a saúde, viciando o sangue que deveria circular por nas veias. É a medicina psicossomática, que só se consolidou por volta da década de 1940, 1950, 1960, no século XX, mas que aqui as suas raízes, as suas bases estavam plantadas na obra que Agostinho, né, no século XIX. Próximo. Então, analisando o que ali está escrito, nós chegamos às conclusões de que na conceituação que Agostinho, as causas das doenças, elas viriam de dois fatores. Primeiro, a lei de retorno, aquilo que nós, de alguma maneira, impusemos a nós falha, transgressão de desarmonia do campo moral, originando a lei de retorno, a lei do karma. E a imprevidência também, é claro disso, porque nós não podemos, por exemplo, situar como lei de retorno, como karma, alguém que, por exemplo, sabe, por exemplo, que a bebida faz muito mal e ele se consagra a bebida. Alguém que sabe que o fumo faz mal, que dá câncer,
e a pessoa, apesar disso, usa o seu livre-arbítrio, usa a sua vontade para fumar, sabendo que vai causar o câncer. Aí não é karma, aí não é lei de retorno, aí é a imprevidência da criatura, que deliberadamente busca aquele agente nocivo para nos levar a um problema de saúde. Então, isso é citado lá no nosso Constêmio, só próximo. E ele diz, por fim, aqui, aqueles trechos lá no Maravilhoso, que a origem da doença está no espírito. Então, decorre daí, para nós entendermos a doença, para nós podermos exercer uma boa medicina, nós vamos ter que nos fixar primariamente no espírito, porque é de lá que vão vir, direto ou indiretamente, né, todos os fatores, as causas, as desarmonias que vão nos levar a doença. Então, nós vamos, a partir de agora, fazer uma viagem aqui, né, na história, em relação à doença, para nós tentarmos entender como é que esse conceito de doença veio para nós ao longo do século. E aí, então, nós desembocarmos nesses conceitos que nós sabemos o que a medicina nos reserva no futuro, uma medicina vista sob a ótica do espírito. A medicina, resumindo o extremo, deverá atuar lançando mão de diversos recursos, para saber o magnetismo, a alopatia e a homeopatia, os sistemas todos unidos, concorrendo para melhorar a nossa saúde própria. Bem, na antiguidade, é curioso nós observarmos, o conceito de doença estava muito ligado ao irracional, ao fantasioso, ao sobrenatural. Os médicos das civilizações antigas, eles atribuíam a doença a fatores assim, irracionais, fantasiosos, sobrenaturais. A doença era muito associada a isso. Próximo. Tanto é que quando nós vamos estudar lá no ensino do Egito, nós vamos ver que a medicina do Egito estava muito associada a rituais de magia. Eles usavam os sacerdotes, e na realidade eram médicos. No Egito Antigo, a medicina estava muito associada à teologia. Os sacerdotes egípcios, eles eram médicos, além de sacerdotes, ao mesmo tempo. E eles faziam muitas curas, associando esse processo cultural a certos rituais de magia. Mas também faziam já intervenções cirúrgicas avançadas, faziam trepanações, que são cirurgias que nós abrimos o cérebro, o osso, o crânio, para tentar curar a pessoa. Os egípcios faziam isso. E também intervenções obstétricas eram feitas a registros disso hoje também. Os médicos gozavam, então, de grande prestígio. Eles eram considerados como protegidos dos deuses. Eles tinham um prestígio que só era superado pelos faraós. Imaginemos nós. Um prestígio muito grande, porque eles eram sacerdotes, muitas vezes eram iniciados, tinham conhecimentos, informações esotéricas, que não eram informações comuns da população em geral, né? E eles tinham um prestígio que era próximo do prestígio do faraó. E também nós sabemos que eles usavam com frequência a hipnose. E nós sabemos disso porque existem várias obras enigmáticas, relatando o Egito Antigo, obras famosas aí, que mostram muitas vezes médicos e sacerdotes do Egito Antigo se utilizando a hipnose como cura. E além dos processos de hipnose, eles provocavam com a hipnose o desdobramento do espírito, que muitas vezes precisava ser tratado, e esse espírito, ao sair do corpo, ele recebia tratamentos espirituais de outras entidades. Então isso tudo aconteceu muito no Egito Antigo. Pronto. Aí nós temos uma gravura, consta do livro de História da Medicina, mostrando lá um médico egípcio curando uma pessoa e aplicando uma substância com objetivo de cura. Próximo. Aí é interessante, nós vemos esse papiro aí, que ficou até nós, uma cirurgia de circuncisão sendo relatada aí, né? Então os médicos realizando a circuncisão, uma operação cirúrgica. Esse caso, pronto. E saindo do Egito, vamos lá para uma
uma antiga civilização, vamos parar na Grécia, do século V a.C. E aí nós vamos nos deparar com essa figura notável de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Hipócrates viveu na ilha de Kos, na Grécia, fundou uma escola médica, a escola de Kos, e rivalizava com uma outra escola médica que havia na ocasião, que era a escola de Quinidos, que era uma outra região da Grécia Antiga. Mas a escola de Kos foi a escola que ficou a mais importante. Qual foi a contribuição que Hipócrates deu à medicina? Ele foi o primeiro a defender o fato de que a doença teria causas naturais. Hipócrates diz o seguinte: bem, a doença não tem nada de sobrenatural. Os fatos que ocorrem no organismo, fazendo ele adoecer, não são sobrenaturais, eles são naturais. Eles são explicados pelas desarmonias da pessoa, na alimentação, nos hábitos, da higiene. Hipócrates defendia muito a higiene, as maneiras de viver bem, maneira saudável, né? A água limpa, a alimentação adequada. Então isso tudo nós devemos a ele. E ele dizia: quando nós nos afastamos desses preceitos, nós geramos uma doença. E a doença não teria causas naturais. Então a medicina começa a abandonar aí, vocês veem, aqueles conceitos assim, mais ligados ao sobrenatural. Nós passamos a entender os processos de enfermidade como algo decorrente dos nossos desvios. Nós não sabemos usar bem o nosso corpo, né, nossa alimentação, nossa vida. E ele lançou uma doutrina muito interessante, que é a chamada doutrina dos 4 humores. O que vem a ser isso? Hipócrates dizia o seguinte: o corpo humano teria 4 líquidos. Um vermelho seria o sangue, outro amarelo seria a bile, uma substância que se acumula na nossa vesícula, né? Vesícula biliar. Outra substância negra, que seria a bile negra. Na realidade, essa substância não existe no nosso corpo, mas às vezes quando a pessoa fica doente, ela pode desenvolver alterações químicas e algum fluido do corpo ele fica escuro, negro. Então ele interpretava assim. E um quarto fluido, um quarto líquido, seria a linfa, que nós sabemos que circula no nosso vaso linfático, é branco, é transparente, a linfa é transparente, é branca. Então ele dizia o seguinte: de acordo com a predominância desses fluidos, desses líquidos, o indivíduo seria fleumático, né? Ele seria sanguíneo, vermelho, cheio de sangue, ele seria melancólico, quando predominaria o líquido negro, escuro, ou ele seria colérico, quando predominaria o líquido amarelo, a bile amarela. Então ele descreveu esses 4 tipos. Eu desconfio o seguinte: que na realidade o Hipócrates não quis fazer bem referência aos líquidos. Eu desconfio que o Hipócrates tinha mediunidade e ele na realidade queria fazer referência a um fluido de natureza espiritual, de natureza emocional, que essas pessoas teriam em maior quantidade, por isso eles teriam esses temperamentos. E ele diz uma coisa interessante: ele diz que o indivíduo que tem cada um desses 4 temperamentos tenderia a adoecer mais de uma determinada doença. É muito interessante essa teoria do Hipócrates, né? Norteou a medicina lá na Grécia durante um certo tempo. Aí, isso aqui é um selo grego, né? Que tem essa árvore é famosa, ela existe até hoje lá na Grécia, existe, essa árvore tem mais de 8 anos. E diz que Hipócrates ensinava aos seus discípulos em torno da árvore. Abrigado pela árvore, ele então ministrava lições, aulas de medicina para os seus discípulos. E isso então foi imortalizado pelo país com esse selo que retrata a árvore. Essa árvore existe até hoje, tem uma placa lá, com os dizeres dizendo sobre ela ensinou Hipócrates há 2.500 anos atrás. Próximo. Aqui nós temos alguns instrumentos usados lá pelos médicos gregos. Devia ser uma coisa muito séria, enfrentar uma coisa dessa, né? Vocês veem bem, não é brincadeira não, a gente saiu correndo. Mas é
fazer o devido prático, né? Carro bravo, né? Carro bravo. Próximo. Bem, depois de Hipócrates, a grande figura que veio no desenvolvimento da medicina foi Galeno, que era grego, mas morou a maior parte do tempo dele em Roma e viveu naquela época ali, já depois de Cristo. Galeno deixou muitos escritos, ele escrevia muito e era o médico romano mais famoso. As ideias de Galeno, elas passaram através do século e influenciaram a medicina até a Renascença, até o século XV, século XVI. E era uma ideia muito curiosa. Galeno acertou muito. Muita coisa que ele escreveu realmente é verdade até hoje. Mas também muitas coisas que ele escreveu estavam muito distorcidas. Porque, por exemplo, na área da anatomia, ele estudava animais. E ele então baseava todas as lições médicas dele, dos seus alunos, na anatomia dos animais. E nós sabemos que muitos animais têm uma anatomia muito diferente da anatomia humana. Então aquilo gerava uma certa confusão. Mas, naquela ocasião, era proibido mexer no corpo humano. Secção do corpo humano era proibido. Então não se podia, de alguma maneira, estudar mais o corpo humano e com isso tentar entender alguma coisa sobre as doenças. Mas Galeno trouxe uma contribuição muito interessante à medicina natural. Ele, nos seus conceitos, ele influenciou muito a medicina na Idade Média e vejamos que coisa interessante. Na Idade Média, a medicina era exercida se fazendo diagnóstico pelo pulso. Então, o médico pegava o pulso do doente e tentava tocar o pulso do doente e diagnosticar qual o problema que ele tinha. Mas não faltando as pulsações, tentava fazer uma interpretação do que ele conseguia com o toque. Uma coisa meio incrível. A chamada uroscopia, que era o seguinte: o indivíduo colhia uma amostra de urina do paciente, tentava interpretar o que estava acontecendo, colocando esse frasco com a urina em direção aos astros. E aí tentava imaginar o que o doente teria. Exercício adivinhatório, né? A astrologia, que era muito usada na época e também era usada pela medicina, e a análise de vistas de animais. Os médicos, frente a um caso grave, pegavam o animal, sacrificavam o animal, abriam as entranhas do animal, aí tentavam adivinhar qual a doença que a pessoa teria pela análise das entranhas do animal. E finalmente a malfadada sangria, tudo era sangria. O sujeito estava com uma pneumonia, era sangria. O sujeito estava com dor de cabeça, era sangria. O sujeito estava com dor na coluna, era sangria. Estava anêmico, sangria. Estava anemia. Né? Tanto é que há casos incríveis de escrita da literatura. O primeiro presidente norte-americano, George Washington, já quando era presidente americano, ele adoeceu de uma infecção, uma amigdalite, assim, severa. E ele já estava acamado já alguns dias com a amigdalite. Evidentemente, com a infecção, estava enfraquecido e até anemiado. E aí, então, chamaram o médico, o George Washington, e o médico fez uma sangria. Aí o Washington não melhorou. 6 horas depois, fez outra sangria. Continuou não melhorando. Aí, mais 6 horas depois, outra sangria, morreu de anemia. Isso é registrado na história. A morte do George Washington. Morreu de anemia, morreu de sangria. Né? Então, você vê como era precária a medicina nessa época aí. Né? Isso se estendeu por toda a Idade Média, e muitos desses procedimentos, como a sangria, por exemplo, foram até o século XIX. Pouco tempo. Na época que você tem, por exemplo, ainda era comum em muitos locais se tratar muitas enfermidades através da prática da sangria. Próximo. Aí temos a uroscopia, um paciente aqui, um médico lá com a amostra de urina, tentando adivinhar pela amostra que o doente tinha. Próximo. O pulso, palpação do pulso, né? Próximo. E aí uma aula numa universidade
universidade, uma aula de medicina, numa universidade medieval. Por que o professor titular era chamado até pouco tempo de catedrático? Porque cátedra é cadeira, né? em latim. E o professor, ele ficava sentado numa cadeira enorme, lá em cima da cadeira, e os alunos lá embaixo, e o professor lendo as coisas. Geralmente eram os apontamentos de Galeno. O professor lia os apontamentos de Galeno, e os estudantes ficavam lá embaixo anotando, e todo mundo quietinho, ninguém podia falar nada, nem perguntar nada, não, porque ele era o catedrático que fazia isso. Daí vem o nome catedrático. Então, essa é uma aula da universidade. Bem, aí começou a Renascença, né? Aliás, a Renascença é uma época extraordinária da humanidade, nas artes, na música, na literatura, na medicina também, ciência e na medicina. E o primeiro grande nome aí foi um médico chamado Andreas Vesalius. Ele era holandês e ele viveu nessa época aí. E ele fez uma coisa extraordinária. Vamos ver o próximo. O que ele fez? Burlando as leis, ele, de noite, roubava os cadáveres dos enforcados, levava as escondidas para sua residência, e lá então ele começava a dissecar esses cadáveres, estudar a anatomia. Isso que fazia Vesalius. E o que ele obteve com isso? Próximo. Aí nós temos um professor de anatomia. Esse quadro é um quadro famoso de Rembrandt, chama-se Lição de Anatomia do Dr. Tupi. É um professor, o Dr. Tupi, fazendo aqui uma dissecção de um cadáver, ensinando ali anatomia aos médicos. É um quadro famoso. O Vesalius, ele publicou uma obra famosa, que foi o primeiro livro de anatomia que nós conhecemos. E isso facilitou os médicos entenderem que a anatomia do corpo humano era diferente da anatomia dos animais, que Galeno, por exemplo, escreveu. E as lições de Galeno se baseavam na anatomia dos animais. Agora nós podemos ver como era a anatomia humana. E o trabalho de Vesalius, ainda nessa época aí, ele foi ampliado por um outro médico italiano, Morgagni, famoso, que passa o próximo. Desenvolveu uma área da medicina chamada anatomia patológica. Há uma mesa famosa na medicina chamada mesa de Morgagni. A mesa de Morgagni, o que é? É a mesa onde se colocam os cadáveres, as pessoas mortas, onde se vai estudar as alterações dos órgãos que levaram à morte da pessoa. Quem desenvolveu esse método foi então Morgagni. E qual é a importância disso? Foi que quando Morgagni abria o corpo das pessoas que morriam, ele via lá que os órgãos estavam lesados. Ele abria, por exemplo, um corpo de uma pessoa que tinha morrido por falta de ar, e ele abria e via que o coração estava dilatado. Então ele associou bem, o coração está dilatado, a pessoa morreu de falta de ar, então a doença dele foi uma doença do coração. Outra pessoa morreu de fígado, um ictério. Ele abria lá na mesa de Morgagni, abria e via que o fígado estava todo esfarelado, estava todo arrebentado. Então ele aí, bem, a doença desse indivíduo nasceu no fígado, nasceu no órgão. Morgagni foi o primeiro, então, a dar uma contribuição à medicina, dizendo o seguinte: bem, eu já descobri o problema. As doenças que nos fazem sofrer, né, elas nascem nos órgãos. Ou nascem no fígado, ou nascem no coração, ou nascem no rim, ou nascem no cérebro. Foi a primeira vez na história da medicina que essa associação foi feita, né? E isso no século XVII. Vamos em frente. Mas avançou-se mais ainda com esse médico francês, Bichat. O que ele fez? Ele avançou mais ainda. Próximo. Ele trouxe para nós o conceito de que, se eu pegasse o órgão que adoeceu e fez a pessoa morrer, e eu ampliasse esse órgão no microscópio, eu ia ver que o tecido que está aqui representado, aqui tem uma representação do tecido, né? São as várias células que formam o órgão. O tecido que está aqui representado, ele está lesado. Essas células do tecido, elas têm alterações. O tecido está lesado. Então ele disse assim: não, a doença não nasce no órgão, não.
A doença nasce no tecido. O tecido forma órgão, então ela nasce num nível mais baixo, num nível menor. Não é o órgão que degenera, é o tecido, que é um menor do que o órgão. É lá que começa a doença. É lá que nós temos que buscar a cura. E essa foi a contribuição de Virchow. Aí surgiu um outro pesquisador, alemão, Virchow, e ele disse assim: não é nada disso. A coisa é mais ainda além, porque a doença ela não nasce no órgão, nem nasce no tecido, de forma órgão. Ela nasce em outro lugar. Pronto. Ela nasce na célula, que é a unidade que forma o tecido. Nasce na célula. A célula começa a se alterar, aí o tecido fica alterado, o tecido fica alterado, o órgão fica alterado, aí a pessoa fica doente. Então, esse é o raciocínio, né, que a medicina foi construindo ao longo do tempo. Próximo. Aí nós vemos uma célula, como ela é vista no microscópio eletrônico, no comentário, né? Nós temos aqui o núcleo da célula, né? Aqui o citoplasma. A célula vista como ela mesma não é tão bonitinha quanto aquela célula que nós desenhamos. É diferente, mas a representação é mais ou menos a mesma, né? Próximo. Bem, aí a coisa se complicou mais ainda, porque veio mais gente depois disso e disse o seguinte: olha, a doença não nasce no órgão, a doença não nasce no tecido, a doença não nasce na célula, a doença nasce mais dentro ainda, mais no nível sub ainda. A doença nasce nos genes e nas moléculas, que são estruturas menores ainda que estão lá dentro da célula. Pode passar. E aí nós temos, conhecido todos aí, duas grandes figuras: o Dr. James Watt, aqui e o Dr. Francis Crick, que foram os dois pesquisadores que desvendavam para nós a estrutura do DNA que existe lá dentro do núcleo da célula, e que afinal de contas é a estrutura que codifica tudo que acontece de orgânico conosco. Toda a maneira como nós somos organicamente, como são nossas células, a tonalidade do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, né? O tipo que nós temos, se somos altos, se somos baixos, se temos tendência a alguma doença ou não temos tendência a alguma doença, tudo isso nós sabemos hoje que está lá dentro da célula, lá no núcleo da célula, lá no DNA. Né? Mas será que é só isso? Será que nós paramos aí ou nós vamos adiante? O DNA, os estudos do DNA, toda essa parte molecular, bioquímica, proporcionou o desenvolvimento da alopatia, porque os remédios que nós usamos para tratar as doenças, eles vêm todo desse conhecimento que eu acabei de trazer para todos. Toda essa história de nós entendermos como é a doença, desenvolveu aqui na alopatia e também na cirurgia. Temos, então, hoje conhecimento para nós tratarmos e nós curarmos muitas doenças. Próximo. No entanto, paralelamente a isso, paralelamente a toda essa história, outras histórias se desenvolveram. E já que Rustem falou lá, lembram bem, falou na alopatia. Nós desenvolvemos toda a história da medicina humana até agora, até nós chegarmos na alopatia. Mas Rustem falou na homeopatia. Então é interessante a gente ver alguma coisa da homeopatia. Então, o homeopata ali sabe mais do que eu sobre isso. Mas eu vou pedir licença para entrar no campo dele, para poder falar um pouquinho da homeopatia. Porque Rustem valorizou a homeopatia, né? Deve ser valorizada também. Então nós podemos dizer que a homeopatia tem um precursor, que foi um médico suíço, Paracelso. Aliás, um médico muito perseguido na sua época, que tinha ideias muito avançadas, e ele não sofria perseguição por onde ele passava. Paracelso deixou coisas muito interessantes escritas, e nós podemos dizer que ele foi o precursor da homeopatia, porque ele estudou uma área da química chamada iatroquímica. O radical iatro quer dizer o puro. Eu curo, psiquiatria, psique, mente,
iatros, curar. Então, o psiquiatra é um indivíduo que cura, pelo menos tenta, né? Curar a mente, tenta curar a mente. Então, iatroquímica é a cura pela química, a cura pela substância. É o que fazia o Paracelso. E ele foi o precursor da homeopatia. Pronto. E veio, afinal, com Samuel Hahnemann, essa figura notável. Aliás, o Hahnemann tem uma comunicação na codificação, né? Dá uma mensagem muito interessante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano. E ele assina Hahnemann, outro refuar, Paracelso. Ou seja, Hahnemann, em outra época, Paracelso. Então ele dá a dica da encarnação anterior dele, o interesse médico Paracelso. E realmente nós vemos que tem muita identidade do trabalho de um com o trabalho do outro. Isso está lá registrado no Evangelho segundo o Espiritismo. O Hahnemann, então, foi o da homeopatia, a medicina que usa a chamada lei do semelhante, que é diferente da alopatia, que é uma medicina que usa um princípio diferente da lei do semelhante, né? Próximo. A homeopatia é muito valorizada e ela é uma medicina que eu acredito que cada vez mais vai ser mais utilizada pela humanidade. À medida, inclusive, que a humanidade evoluir mais, ela avançar mais, nós acreditamos que a homeopatia vai cada vez ser mais utilizada. Principalmente porque ela é uma medicina suave, que cura suavemente, né? E ela reequilibra o corpo, né? E ela tem uma visão de conjunto, uma visão de síntese. Ao contrário, por exemplo, da tendência atual da nossa medicina, que é muito fragmentada, é muito separada, né? Hoje nós estamos muito divididos em especialidades, múltiplas especialidades. Tanto é que os doentes até hoje têm uma certa dificuldade de se verem perdidos. Porque a gente pergunta assim, quem é o seu médico? Assim, depende, tem cardiologista, tem oncologista, gastrologista, neurologista, psiquiatra. O médico, o doente tem hoje 5, 6 médicos. Se você perguntar quem é o médico dele, não sabe dizer quem é. Não sei. É 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fragmentação, ela, com a homeopatia, ela tende a não acontecer. A homeopatia é vista muito uma corrente da medicina que valoriza muito todo, né? O conjunto no tratamento da pessoa. Agora, evidentemente que em muitas situações ela precisa do auxílio de outros sistemas médicos. A cirurgia, nos seus casos adequados, a alopatia também em determinadas situações. Próximo. Aí nós temos a homeopatia, né? Lei semelhante, né? Que aliás é uma lei muito interessante. A homeopatia usa o seguinte princípio: eu tomo uma substância, eu estou são. Aí eu vou tomar essa substância, a substância ingerida por mim vai provocar certos sintomas. Muito bem. A homeopatia usa o seguinte princípio: se uma pessoa está doente, tendo esses sintomas, eu uso essa substância que na pessoa sã provocou esses sintomas para curar a doença. É a chamada lei do semelhante, que é a lei da reencarnação. O que faz a reencarnação conosco? Quando você, numa vida anterior, você provocou uma determinada desarmonia, o que faz a lei da vida? Reencarna a pessoa sofrendo a mesma desarmonia que ela provocou antes para ela se curar. É a lei da reencarnação. Então, a lei dos semelhantes é uma lei que segue o princípio universal da lei da reencarnação, da lei do retorno. Né? Então, é muito interessante nesse aspecto. Né? Próximo. Falou Stein lá na alopatia, falou ele na homeopatia e falou ele também no magnetismo. Falou nas 3 coisas. Dizia que a medicina do futuro deveria envolver esses 3 aspectos aí. Então nós vamos ver agora uma coisa desse terceiro aspecto, do magnetismo, que hoje praticamente quase que não é usado no nosso dia a dia. Isso quase que se perdeu ao longo da história da medicina. Há algumas razões para isso, nós vamos ver. Quase se perdeu, mas existe. Tanto existe que nós usamos no centro espírita. Não é? Por que no centro espírita se recomenda os passes? Para que nós possamos tratar os doentes. Não é que o passe vai curar tudo, mas o passe associado à medicação que você toma do seu médico, eventualmente até a homeopatia que você
homem, ele pode e ajuda bastante. Então não deve ser negligenciado. Isso começou com quem? Com essa figura aqui, Mesmer. Mesmer era um médico austríaco que desenvolveu uma maneira de tratar os doentes totalmente assim, uma novidade para a época dele, né? Ele desenvolveu todo um sistema de tratamento que empregava, chamado magnetismo, né? Isso envolvia, né, em ele aplicar, usando determinadas técnicas que ele desenvolveu, impulsos chamados por ele magnéticos, que seriam capazes de curar as pessoas. E ele ficou muito famoso na época, teve uma clínica enorme, o que faz com que nós acreditemos que o que ele fazia na medicina estava certo. Estava certo. Eu acredito que Mesmer tenha sido um grande médico, porque ele, para ter um sucesso tão grande, na clínica que ele teve, na Áustria, na Alemanha, também na França, depois do tempo, deve ter curado muita gente. Então aqui nós temos uma figura da época, o Mesmer em ação, aplicando ali magnetismo para tratamento dos seus pacientes. Repare que, pela própria figura, se assemelha muito ao que hoje nós vemos nos próprios centros espíritas para aplicação de passe. Próximo. Aqui, o Mesmer tratando o paciente na casa dele, em Paris. Ele se reunia, os pacientes sentavam no lugar, o médico então ia fazendo os seus procedimentos de aplicação de magnetismo. Próximo. Isso era um instrumento usado por Mesmer, chamado baquete. Era uma espécie de uma tina, tinha aqui uns cabos com as correntes. Ele então magnetizava esse aparelho. As pessoas doentes ficavam em volta do aparelho, segurando essas correntes, esses cabos. E então ele aplicava mais passos ainda, e isso, segundo a técnica dele, originava a cura das pessoas. A energia, o magnetismo passava das pessoas. O baquete talvez fosse um ponto de concentração de energia, magnetizava aquilo, e aquela energia então escoava para as pessoas necessitadas. Depois de Mesmer, a figura mais importante foi o Abade Faria, um padre que tinha, segundo relata a história, uma capacidade extraordinária de aplicação do magnetismo, um grande magnetizador. Próximo. E depois de Faria, nós temos uma outra figura que foi muito famosa no magnetismo, que foi o Marquês de Puiseguir. De Puiseguir era discípulo de Mesmer. Vemos aqui um retrato dele ao lado de Deleuze, também um grande magnetizador. A escola de magnetismo na época, no final do século XVIII, início do século XIX, era muito forte na Europa. Havia muitos médicos que se utilizavam exclusivamente do magnetismo para tratar os pacientes. Próximo. Aqui, na propriedade do de Puiseguir, em Bizancy, ele usava um método curioso. Ele magnetizava uma árvore e depois ele levava os pacientes e fazia com que os pacientes tocassem a árvore. E eles então recebiam aquela energia magnética, né? Então se curavam. E, segundo o relato, é uma coisa muito interessante que aconteceu. Próximo. Bem, aí mais ou menos no meados do século XIX, o que aconteceu? O magnetismo ele começou a incomodar muito a classe médica, porque a medicina nessa época, vocês se lembram, ela estava se encaminhando muito para o lado orgânico, para situar a causa da doença lá na célula. Então, as escolas de medicina estavam muito impressionadas com isso, né? E tendiam a afastar a explicação da doença proveniente de qualquer energia, qualquer fato que fosse mais transcendental. Bem, então, o que aconteceu? O pessoal do lado do magnetismo começou a arranjar uma saída para isso. E ela veio com o Dr. James Braid, médico escocês, que nós acreditamos que tenha sido o criador do hipnotismo. O Dr. James Braid fez o seguinte: bem,
esses métodos magnéticos funcionam, mas na realidade não é nenhum fluido, não é nenhuma energia não. Isso é o seguinte: a gente consegue atrair a atenção do paciente, concentrar a atenção dele, existe lá com esse processo uma reorganização cerebral, uma concentração de atenção, e com isso acontece o processo do hipnotismo. E ele chamou isso, essa forma de magnetismo, ele chamou então de hipnotismo. Hipnos, sono, né? Em grego, hipnos é sono. Então, chamou de hipnotismo, a pessoa dormia. E através desse sono, conseguia sugestionar a pessoa e fazer ela melhorar em muitas coisas. Aí, o magnetismo começou a abandonar o seu lado transcendental, o seu lado energético, o seu lado, vamos dizer assim, espiritual, e ele passou a ser encarado mais como um fenômeno neurológico, um fenômeno de natureza física, apenas provocado pela ação de neurônios. Assim aconteceu com o hipnotismo. Vamos adiante. Aí o Dr. Brady em ação, né? Nossa. E aí o Dr. Charcot, um eminente professor francês, que usou muito o hipnotismo lá na sua clínica na França, em Paris, no Hospital da Salpêtrière. Vamos ao próximo. Nós vemos aqui o Charcot usando a hipnose para tratar histéricas. Histeria é uma doença muito comum na época, né? E é curioso isso, a concepção que se tinha naquela época da histeria é muito curiosa. A palavra histeria vem de ísteros em grego é útero. E qual era a interpretação que se tinha da histeria? Achava o seguinte: primeiro, a histeria só dava para as mulheres, não tinha homem histérico. Nós sabemos que tem homem histérico, né? A medicina sabe que a histeria é uma doença que acontece no sexo masculino. Mas na época era mais das mulheres. Então, por isso o nome histeria, útero. Eles achavam o seguinte: que a pessoa que ficava histérica, o útero ficava fraco, ele soltava-se do lugar, começava a viajar pelo corpo e ele parava na cabeça. Era isso que acontecia. Ele parava na cabeça. E parando na cabeça, isso dava origem à histeria, né? Então, eles tentavam tratar a histeria através de métodos que atuassem na parte mental, na parte cerebral. Bem, o Charcot então tratava as histéricas. E aqui, na primeira fila, assistindo essa aula do Charcot, quem é que está ali? O jovem médico Freud, que tinha vindo de Viena para estudar com o Charcot. E ele passou um ano lá na Salpêtrière estudando com o Charcot. Pronto. E aí então está a figura notável, né? O Sigmund Freud, que criador da psicanálise, e estudou com o Charcot, né? E levou lá para Viena muitas daquelas informações que ele teve lá com o Charcot sobre hipnose, aquela coisa toda. E Freud, os primeiros pacientes dele, tratavam com hipnose. Depois, ele resolveu abandonar a hipnose, porque ele achava que a hipnose era um método fraco, era baseado na sugestão, não tinha resultado muito a longo prazo, era curto. Então ele passou a trabalhar mais com associação de ideias. E ele então formulou toda aquela teoria que nós estamos conhecendo, com a psicanálise e tudo, e de alguma maneira se afastou mais ainda de toda essa vertente que começou lá com Mesmer, do magnetismo, se afastou, o magnetismo ficou esquecido a partir disso, né? Nós vimos o desenvolvimento de uma série de coisas para vamos ver. Sucedendo a Freud, nós temos vários. Temos o Jung, que era discípulo dele, trabalhou em conceito coletivo. Nós temos o Adler, que trabalhou muito a vontade. O Reich, que de alguma maneira se reaproximou aí do magnetismo, porque o Reich tinha a ideia do hormônio, que é uma energia, né? Um conceito muito semelhante ao prana dos hindus, né? Um fluido que nós estudamos na obra do Kardec mesmo. E que foi quem aí dessa área toda se aproximou mais, né, do magnetismo. Depois Alexander, que fundou a medicina psicossomática, temos depois Maslow, que veio depois de Alexander, outros até Groff, que é o sintetizador aí dessas correntes mais modernas, que cuidam da psicologia transpessoal, né, que transcende aí
físico e trabalha com outras noções de natureza mais espiritual. Mas mesmo assim nós verificamos uma coisa interessante. Todo esse trabalho do magnetismo, que Kardec era um magnetizador. Então Kardec era magnetizador, embora não sendo médico, mas naquela época os magnetizadores não eram só médicos não. E ele era um magnetizador, fazia parte de sociedades de magnetismo, estudava magnetismo, né? Tanto é que quem convidou Kardec para assistir as primeiras sessões do Espírito foi um magnetizador amigo dele, não é verdade? Então nós vemos que tudo isso é interessante e ficou meio esquecido. Até hoje nós temos isso meio esquecido. Nos centros espíritas nós temos em ação ainda o magnetismo, mas na medicina em si isso não foi resgatado, isso ficou esquecido. Isso é interessante, porque a acontecer o que o Rustem prevê, nós deveremos ter nos próximos tempos, não sei quando, né? Nós não sabemos o desígnio divino, talvez um renascimento do magnetismo, porque o magnetismo, nós vamos ver, é uma forma de terapêutica poderosa, muito interessante. Próximo. Diz lá então Rustem: o magnetismo permite a explicação dos fenômenos, curas e milagres relatados nos textos evangélicos. Sem o magnetismo, nós não conseguiríamos entender de uma maneira racional tudo aquilo que é relatado lá nos textos evangélicos, né? E que Rustem explica muito bem, como ninguém conseguiu explicar até agora. Próximo. Kardec, como foi um grande magnetizador, né? Estudioso, magnetismo. Próximo. E o magnetismo é a chave que permite o nosso entendimento, porque ele promove a atração e redução de fluidos. E diz lá o Rustem: o magnetismo é um agente que tudo influencia, sendo ele o resultado da modificação do fluido universal. Então ele usa a palavra fluido universal, mas podemos usar também o termo matéria universal, né? A matéria universal. Os parapsicólogos e psicobiofísicos falam muito de matéria psi. Matéria psi. Matéria psi é uma outra forma de matéria, uma matéria não física do nosso plano, né? Mas é uma forma de matéria também, nós sabemos disso, isso acontece, né? Então o magnetismo influencia tudo isso, modifica a matéria universal, modifica o fluido universal. E nós temos o magnetismo animal, o espiritual, o humano, o vegetal e o mineral. Todos os agentes do universo, desde o agente mineral até o espírito, ele tem essa propriedade magnética. Evidentemente que cada propriedade magnética no seu plano adequado, mas todos têm propriedade magnética. Próximo. Para nós entendermos um pouco o que isso poderia ser, nós precisaríamos entender o que o Rustem quis dizer com isso. Mas para nós entendermos, nós vamos lançar um conceito físico, né, que é o ímã. Aí nós temos a representação do ímã, né, o polo norte e o polo sul. Né? Próximo. E nós temos aqui a representação de um átomo. Um átomo pode ser entendido como um pequeno ímã, porque ali nós temos o núcleo do átomo, aqui temos o elétron girando em torno do núcleo. Nós sabemos pelo estudo da eletricidade que toda vez que uma corrente elétrica ela forma um circuito e gira, ela gera um campo magnético perpendicular. Ela gera um campo magnético. Polo norte, o elétron circula assim, o polo norte é para cima, o polo sul é para baixo. E aquilo gera um campo. Um campo é um conceito da física que estabelece uma força que de alguma maneira atrai ou repele alguma coisa naquele âmbito do campo atua, né? Nós sabemos disso. Pronto. Para nós entendermos o magnetismo, nós vamos ter que ir lá no meio do átomo lá e buscar uma partícula do átomo que é chamada elétron. E recordar da nossa física que os elétrons no átomo, eles tendem a andar aos pares. Um deles girando para um lado e o outro girando para o outro lado, porque assim eles se complementam. Olha a lei da complementariedade que foi falado antes do doutor colega da nossa, né? Se complementam. Mas às vezes existe um átomo elétron não emparelhado. Quando há um elétron não emparelhado, o átomo está desequilibrado e isso gera um campo magnético. Né? E é o que acontece, por exemplo, com o átomo do ferro. O átomo do ferro, ele tem aqui alguns elétrons não emparelhados.
E isso faz com que, por ele ter esses elementos não emparelhados, ele fique desequilibrado. Estando desequilibrado, ele gera um campo. Ao gerar um campo, ele gera uma força, né? É o magnetismo. O magnetismo entendido do ponto de vista físico. Próximo. E é o que acontece, por exemplo, quando a gente pega partículas de ferro e distribui em cima de um ímã. Se a gente pega um ímã, por exemplo, em cima do ímã, um polo norte aqui, ó, e o polo sul aqui, bota ali no papel, e em cima do papel a gente joga partículas de ferro, o que vai acontecer? Essas partículas vão se distribuir assim, ó, dessa forma, segundo o campo de força do ímã. O campo de força do ímã. Então isso comprova e mostra para nós a força magnética do campo magnético. Próximo. A Terra é um grande ímã. Todo mundo sabe que ela é um grande ímã e ela tem campo de força, um grande magneto. Tem uma força geológica, uma força magnética, né, física. Próximo. Ora, por que isso não pode acontecer também? Se isso acontece à matéria física, aos átomos físicos, por que isso não pode acontecer aos átomos espirituais? Porque nós temos que admitir a existência dos átomos espirituais, não é? Quando a gente desencarna, nós vamos viver com o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual é formado de quê? De átomos espirituais, matéria espiritual. Essa matéria espiritual, ela não é igual, mas ela é análoga à matéria física. Ela é análoga. Ela, em outra dimensão, se estrutura em outra dimensão de forma parecida com a matéria física, só que em outra dimensão. Quem é que diz isso para nós? A obra de Agostinho, a obra de Kardec, a obra do professor Hernani Guimarães Andrade, que aliás morou aqui em Volta Redonda, logo na fase inicial de profissional dele. Ele foi engenheiro da Companhia Siderúrgica Nacional antes de ir para São Paulo, radicar em São Paulo, né? Criar o seu Instituto de Pesquisa do Círculo que eu fiz, morou aqui em Volta Redonda, né? O André Luiz, na sua concepção do perispírito, é só nós lermos lá a evolução dos mundos, mecanismos da mediunidade, vamos ver esses conceitos lá. E a biologia supranormal, como nos é explicada por Pietro Lopes. Tudo isso aqui está casadinho, está de acordo, não tem divergência nenhuma. Nós vamos encontrar todos esses conceitos e palavras nesses autores que nós estamos citando aí. Próximo. Aí o professor Hernani Andrade, né, hoje já desencarnado, mas que deixou uma obra muito interessante para estudo nosso. E aí, um exemplo para nós de uma estrutura de um átomo material, né? Próprio neutro lá dentro do núcleo e os elétrons girando em torno. Quando esses elétrons estão pareados, estão complementarizados, eles não geram campo. Quando eles estão sozinhos, não estão complementados, eles podem gerar um campo magnético, né? Isso em termos físicos. E aí, raciocinando, e em relação aos átomos que compõem o perispírito, não pode acontecer o mesmo? Se eu tiver um átomo lá no perispírito, que também não tem lá o seu elétron pareável, ele dirigido pela vontade do espírito, ele não pode gerar um campo? E esse campo não pode ser aquele que conduz o fluido magnético que nos fala Kardec, que nos fala Agostinho? Pode sim, claro que pode. Então, eu acho que está em um campo para nós estudar, para nós pesquisarmos, para nós nos aprofundarmos, que poderá explicar de uma maneira racional muitos dos fenômenos que nós acho que encontramos aí nas escrituras, e que o Agostinho traz aí para nós a chave da explicação. Próximo. Essa é a estrutura interna do átomo. Pode passar. Bem, agora há uma coisa interessante que nos fala a professora Hernani Andrade, né? Está de acordo com o Beto Baldi, com André Luiz, Agostinho, Kardec, é o seguinte: é que o átomo espiritual ele deve ser parecido com o átomo físico. Agora, ele deve ter uma diferença primordial, que é o seguinte: um átomo físico, ele atua e se estrutura nas 3 dimensões, que são as nossas dimensões aqui. Ó. Aqui nós temos uma dimensão zero, aqui eu tenho uma dimensão, aqui eu tenho 2 dimensões, aqui eu tenho 1, 2, 3 dimensões. Né? Então, nós que vivemos no plano físico, nós estamos muito acostumados
a entender as coisas em 3 dimensões. Entender as coisas aqui, que são as dimensões que estão ao nosso alcance, a nossa concepção. Agora, o espírito, ele se estrutura e age fora desse universo tridimensional, ele trabalha na 4ª dimensão. Só que explicar aqui para nós o que é a 4ª dimensão não dá, porque nós estamos na 3ª. Eu poderia, estando na 3ª, explicar a 2ª. Como é que eu poderia explicar a 2ª? Era só me achatar. Eu achatava a minha altura, aí eu ia passar a fazer a palestra aqui coladinho no chão, sem a dimensão altura. Eu ia ter 2 dimensões. Agora, eu me transformar agora num ser tetradimensional só se eu desencarnar. Eu não estou pretendendo desencarnar agora. Né? Então, na realidade, nós para entendermos esse átomo, e nós temos que imaginar que uma expansão dessa 3ª dimensão e uma 4ª dimensão. Aqui foi até demais, aqui foi para a 5ª dimensão. Isso está muito avançado para nós. Para nós, a 4ª dimensão está muito bom. Então, aqui, se houve essa expansão para a 4ª dimensão, não dá para a gente imaginar, dá só para a gente pensar como pode ser, não dá para ver como é. Mas o quarto espiritual, ele deve se estruturar em 4 dimensões. E aí, quando ele está desequilibrado, ele deve formar um campo magnético que deve dar origem à passagem do fluido a partir dessa estruturação dele em 4 dimensões. Aí fica fácil ele atuar na 3ª dimensão. Como fica fácil para nós, se nós tivéssemos aqui um universo com seres bidimensionais, fica muito fácil eu brincar com seres bidimensionais. Vamos imaginar aqui que eu tenho um universo bidimensional, os seres viveriam todos numa folha de papel, eles só têm 2 dimensões. Então, eles não me veem, porque eu estou na 3ª dimensão, mas eu os vejo, porque eles estão na 2ª dimensão, eles têm 2 dimensões. Eu, para brincar com eles, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar uma caneta e atravessar a folha de papel. No momento em que eu atravessasse essa folha de papel, os seres que estão vivendo lá na folha de papel, que são bidimensionais, eles iriam assistir a um fenômeno paranormal. Um negócio que eles não sabem o que é, atravessava o universo deles e depois voltava para o lugar onde ele está. Né? Seria um fenômeno parapsicológico. E quem estivesse observando lá, se fosse um cientista, ia classificar como fenômeno parapsicológico. Se fosse um sujeito leigo, ia dizer: ocorreu um milagre. Aconteceu um milagre. Um negócio que entrou, apareceu aqui dentro do recinto, subiu. Não sei para onde ele foi. Né? Então, é perfeitamente plausível nós entendermos que o magnetismo espiritual ele pode atuar dessa forma e mais, ele pode ter ação sobre o físico, porque o físico é menor do que a dimensão onde ele está trabalhando. Próximo. E aí, nós temos uma explicação, né, da atuação do espírito sobre a matéria. O espírito, ele compartilha, um corpo, o plano espiritual compartilha do plano material, o plano espiritual atua dos dois. O espírito atua dos dois, Próximo. Isso é uma representação esquemática do espírito desdobrado fora do corpo, o cordão fluídico. Ele está lá fora do corpo na sua realidade tetradimensional. E aquele que é o corpo físico está restrito ao espaço tridimensional. Próximo. Aqui uma hipnose médica. A explicação neurológica da hipnose é essa do Breit. Eu consigo concentrar a atenção, o cérebro se concentra, as moléculas do cérebro trabalham e a pessoa então entra naquele sono. É a explicação física. Mas será que a explicação verdadeira não é o magnetismo? Ou será a força, espiritual que a pessoa aplica sobre o paciente e atua no paciente, fazendo ele se desdobrar, ele tem uma percepção maior? É bem mais plausível essa possibilidade. Ali, a aplicação do magnetismo é uma médium, um espírito ali, junto com a médium, aplicando energias magnéticas. Magnetismo. Próximo. E aí, nós vamos então entender como o Rubinstein ajuda a explicar os fenômenos. Fenômenos de efeito físico, reversões de catalepsia, que são os espirituais evangélicos, as curas por ação fluídica, por fluídica, aí nós falamos magnética, curas por desobsessão, tudo isso acontece. O Rubinstein explica, baseado nisso que nós comentamos.
aqui o espírito doente lá no hospital, ele desdobrado, né, ele sai. Existe aí aquele relato de experiência de quase morte, os espíritos contam, os que voltaram, nos contam como é que foi a operação dele, o que os médicos falaram durante a operação, tudo isso, né? Cansado de saber. Pronto. Mais uma vez o desdobramento, perispírito, estrutura a forma do corpo, pronto, próximo. E ele pode se afastar do corpo em certas situações que os antigos chamavam de sonambulismo, magnetismo, né? Ou hipnose. Com a hipnose nós conseguimos isso. Eu já assisti a várias sessões de hipnose, ontem mesmo estava contando para o Júlio lá, fantásticas, em que o hipnotizador fez a pessoa se afastar do corpo e até o consultório dele, distante do lugar onde estava, descreveu o que tinha no consultório e voltar. Quer dizer, então, isso faz-se, não há problema, né? O problema é a medicina interpretar isso adequadamente e voltar a utilizar, né, dentro de uma terapêutica mais adequada. E aí nós temos reversões de estado de catalepsia descritos por Einstein, e nós verificamos o magnetismo atuando para reverter o estado de catalepsia, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro. Passo próximo. Aí a ressurreição de Lázaro, representada no quadro, né? Um episódio bem conhecido nosso, estava em catalepsia e voltou. Aliás, fenômeno descrito pelo Peixotinho, aconteceu com ele na juventude dele, e fenômeno descrito também pelo Ivone Pereira, que aconteceu com ela ainda bebezinho, né? Fenômeno de catalepsia, um fenômeno observado na medicina, e o magnetismo explica esse fenômeno, e até atua melhorando. O Peixotinho, inclusive, conta como ele foi curado por confrades da Federação Espírita do Ceará, quando ele se encontrava já há vários meses com uma paralisia que não era diagnosticada pela medicina, nem era tratada. E aquilo foi curado por passes. Eu convivi com o Peixotinho durante um bom tempo da vida dele e eu ouvi isso de medo, né? Então, nós vemos. Próximo. Curação fluídica. A mulher curada, curvada de 18 anos, o leproso, a paralisia do servo centurião, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico da piscina de Bethesda e a cura da hemorragia. São todas passagens evangélicas citadas no Einstein, mas Einstein explica isso todo magnetismo, entendemos perfeitamente. Próximo. Aí uma representação da cura do leproso. Próximo. Cura de coração fluidicamente, os 2 cegos, a cura do possesso, a cura da mão paralítica, a cura do cego de nascença, curas operadas pelo plantar com os testes de Jesus, cura do surdo mudo perto do nada elétrico. Tudo curação magnética. Aqui a cura do cego de nascença. Tudo curação magnética. Lá nos 4 evangelhos tem, nós observamos claramente como o magnetismo aplicado no organismo atua no perispírito, o perispírito se reestrutura e isso tem ação na contraparte física, modificando a contraparte física, né? Provocando a cura. Próximo. Curas por desobsessão. Também a ação magnética entra muito nisso, né? O homem da sinagoga do segundo espírito impuro, a legião de mau espírito, o cego e mudo por efeito de subjugação, a filha da mulher cananeia e o filho lunático. Próximo. Aí a representação da cura do filho lunático, né? Aí é a ação magnética também provocando uma cura por desobsessão. Próximo. A obsessão, como nós sabemos, né? Nessa ação espiritual negativa, desarmônica. Próximo. Em que nós vemos aqui, geralmente as pessoas propensas à obsessão têm algum grau de mediunidade, um pouco mais assolado, né? Um pouco mais ostensivo, né? E aí nós vemos o mecanismo da obsessão se dá através da atuação desse espírito, né? No perispírito do médium, nesse caso, a pessoa vulnerável nessa situação. Próximo. Aqui está o corpo físico, o perispírito, o espírito, perispírito a perispírito exige a conexão de pensamentos na comunicação mediúnica. E aí nós vemos
Então, Jesus curando. A obsessão é muito interessante a gente ressaltar o seguinte, que as curas de obsessão que Jesus promovia tem que ser vista de uma forma diferente da nossa possibilidade de cura de obsessão. Porque Jesus é um espírito puro. Um espírito puro, pela ação da própria vontade, ele podia perfeitamente, na tentativa de despertar nele alguns valores. Mas quem vai agir mesmo e vai fazer com que o espírito se transforme, com a componente espiritual, tudo é o lado espiritual, não somos nós não. Então é interessante a gente fazer essa ressalva. As curas de obsessão que Jesus promoveu ocorreram dessa maneira, dada a grande altitude do espírito. Nós agradecemos ao doutor Gilberto Cardoso pela magnífica palestra, que nos insere em outro contexto de conhecimento enriquecedor. Que Jesus possa abençoar